Fala pessoal do canal Compartilhar para Vencer, aqui João Carlos Espíndola, e neste vídeo nós vamos reagir ao vídeo do canal Bitolei, do Gustavo e da Natasha, em que eles falam sobre como acertar 90% em português. Eu gosto muito das dicas do casal aqui, não é puxando o saco, eu não uso o material deles, mas as dicas deles são sim excelentes, são muito boas. E eu não me baseei exatamente neste vídeo porque é um vídeo recente, mas eu já assisti muitas dicas deles sobre engenharia reversa, sobre como estudar por questões, e neste caso aqui, específico de português, eu tenho um testemunho próprio e vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês as minhas últimas notas na matéria de português do concurso de 2021 do TJ São Paulo, do concurso da capital do dia 28 de maio e da prova do dia 2 de julho da Grande São Paulo. E vocês verão que eu realmente evoluí em português por me dedicar mais às questões depois da prova da capital do dia 28 de maio. Você pode mostrar, João? Claro, vou mostrar para vocês aqui agora. Olha só, eu estou na área do candidato da VUNESP. Aqui vocês podem ver que eu acertei 18 questões de português. Aqui eu acertei 18. Na prova de 2021, 18 questões de português. Beleza. Eu fiz 79 pontos no geral, fui para a segunda fase, reprovei na digitação, mas não é o assunto desse vídeo, beleza? Aqui é só para mostrar a minha nota de português no concurso de 2021 que eu fiz para Bragança Paulista. Olha aqui, olha. Tá aqui, Bragança Paulista, olha aqui. Opa. Deixa eu pegar aqui. Aqui, olha, Bragança Paulista. Beleza? Tranquilo? Deixa eu pegar aqui e mostrar para vocês, ó. Bragança Paulista. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês a minha nota na prova da capital, beleza? Aqui é Guarulhos, aqui, capital. Vamos lá, português, prova da capital. Tá aqui. Aqui, beleza? Deixa eu pegar aqui o resultado. Olha aqui. Eu vou me basear apenas na nota de português, que é o que é importante aqui no momento. Aqui, olha, 17 pontos em português. 17 pontos apenas. Então eu fiz 18 pontos na prova de 2021, 17 pontos na prova da capital, português, tá bom? João, e na prova de Guarulhos? Aqui na prova de Guarulhos, região de Guarulhos, ainda não tem o resultado, porque hoje é o dia 28, hoje é o dia 28 de julho de 2023, então eu ainda não tenho o resultado da prova de Guarulhos para mostrar para vocês. Mas de acordo com aquele famoso site, que todo mundo sabe, e de acordo com várias correções que eu fiz no YouTube, e eu fiz várias correções com o meu filho no YouTube, das mais diversas escolas preparatórias que corrigiram a prova antes e após o gabarito preliminar, porque primeiro eles corrigem a prova com caderno de questões, depois sai o gabarito preliminar, o gabarito da banca, e eles corrigem lá e mostram quais questões são passíveis de recurso. De acordo com essas correções, de acordo com o gabarito, o meu rascunho de gabarito, de acordo com tudo isso, eu fiz 23 questões na prova da Grande São Paulo. Eu acertei 23 questões e errei uma por vacilo na prova da Grande São Paulo. Então eu saí de 18 na prova de 2021, 17 na prova da capital para 23 na prova da Grande São Paulo. Aqui eu tô no que concurso, tá? Isso aqui foi uma foto que eu fiz do que concurso, mostrando para vocês quantas questões eu fiz. A partir da prova do dia 28 de maio, prova da capital, até o dia 2 de julho, prova da Grande São Paulo. Na verdade aqui até 1 de julho, até 1/7, porque a prova foi no dia 2 de julho. Eu resolvi um total de 506 questões, acertei 431, errei 75 de português, com uma média ali, uma porcentagem de 85% no que concurso. No que concurso. Então, pessoal, funciona, olha lá. 506 questões eu resolvi a partir da prova do dia 28 de maio até o dia 1 de julho. Aqui no que concurso, beleza? Acertei 431, errei 75 e fiz 85% em português só de questões da VUNESP.
somente questões VUNESP. Dito isto, a gente vê que realmente funciona o que eles estão falando ali no vídeo e a gente vai assistir ao vídeo. Como eu falei para vocês, eu não usei exatamente este vídeo aqui deles para me basear, porque esse vídeo aqui é recente, mas eles têm outros vídeos que eles falam sobre esse assunto aqui, mas vamos reagir a este que é mais recente, beleza? Curso público, Natasha, é a matéria mais importante. Como acertar 90% em português para concurso público, Natasha, é a matéria mais importante. Todos os concursos vão ter português. E é muito importante até você ter a base de português para você ter uma folga. Como acertar 90% em português para concurso público, Natasha, é a matéria mais importante. Todos os concursos vão ter português. E é muito importante até você ter a base de português para você ter uma folga, às vezes, quando sai um edital, para você no pós-edital, às vezes abrir mão um pouquinho de português para focar nas matérias específicas e tudo mais. Como que você faz para chegar em 90% de português, Natasha? Eu acho que... Pessoal, só dentro da pergunta aqui do Gustavo, já tem um comentário para fazer, eu realmente concordo com ele, não só com português. É muito importante ter uma base das matérias básicas. Não ter uma base, mas talvez dominar as matérias básicas. Português, raciocínio lógico, informática, RLM, raciocínio lógico matemático, porque aí, quando sai o concurso, se eu e você já dominamos informática, português, matemática, raciocínio lógico, fica mais fácil para se dedicar às matérias específicas. Desculpe, porque aí nós vamos nos dedicar apenas a resolver questões das básicas mesmo, porque assim, o certo já seria resolver questões. Porém, eu acredito o seguinte, que se você não tem um pouquinho de teoria, porque é importante sim. João, é importante um pouco de teoria? É importante. Se bem que no caso de português, de matemática, de raciocínio lógico, de informática, é possível ganhar conhecimento teórico com as questões. Eu acredito possível. Mas se você tiver uma base teórica antes, também é bom. Mas depois se dedicar massivamente, tão somente à resolução de questões de português, raciocínio lógico, matemática, informática. Porque aí depois você pode se dedicar às matérias básicas, foi o que ele disse. E realmente faz sentido, eu concordo. Tem uma folga, às vezes, quando sai um edital, para você no pós-edital, às vezes abrir mão um pouquinho de português para focar nas matérias específicas e tudo mais. Como que você faz para chegar em 90% de português, Natasha? Eu acho que assim, o primeiro erro das pessoas que vão estudar português é querer estudar aqueles livros de gramática imenso. Não, gente, se você começar aí, você já está começando errado, porque vai ser um livro que é impossível você terminar. A hora que você estiver no fim, você já nem lembra o que tinha no começo, né? Português é uma matéria ampla, mas você vai ver, né, fazendo provas, que algumas questões, alguns temas vão se repetir mais. Né? E as provas de português estão ficando cada vez mais com textos mais pesados. Então, assim, de texto Pessoal, como é um vídeo de reação, eu pauso o vídeo para comentar, certo? E eu até, não sei, tem gente que não gosta de vídeo de reação por causa disso. Mas é assim mesmo que funciona um vídeo de reação, a gente comenta, né? Ela falou ali que as questões se repetem. Veja, quando eu estava fazendo essas 500 questões de português, eu percebi, e eu acho que todos vocês aí que fazem muitas questões da VUNESP já perceberam, que a VUNESP, cara, ela tem um núcleo de português que ela cobra sempre. Crase, colocação pronominal, substituição de conjunções e reescrita de texto. Cara, esses 4 tópicos aqui são questões garantidas nas provas da VUNESP de português. Colocação pronominal, reescrita de texto, crase e substituição de conjunção. Ou então ela pede o sentido da conjunção. Ou ela pede para você trocar a conjunção. Ela te dá lá uma conjunção, por exemplo, embora, e ela te pergunta qual outra conjunção que tem um sentido concessivo, por exemplo, cairia ali também e não alteraria o sentido, a correção gramatical do texto. Ela faz isso. E também ela te pede muita questão de crase, mas crase geralmente ela é direta. Ela vai lá e pum, te cobra a crase. Te dá lá e geralmente ela te dá umas lacunas para você substituir ali com a crase. Então assim, são assuntos que estão nas provas da VUNESP. E ela disse ali, as questões se repetem. E é verdade. E ela disse, as provas estão cobrando cada vez mais textos pesados. O que também é verdade.
para não atrapalhar a compreensão de vocês, eu sempre volto o vídeo um pouquinho, tá bom? Vou voltar aqui um pouquinho. Mas você vai ver, né, fazendo provas, que algumas questões, alguns temas vão se repetir mais, né? E as provas de português estão ficando cada vez mais com textos mais pesados. Interpretação Então, assim, de texto é a principal competência hoje, né? exato, né? E aí, além de você treinar a competência de leitura, você fazendo questões, você consegue ir direto no ponto do que mais cai. Então, o melhor jeito de você fazer 90% em português é fazendo a engenharia reversa. Sim. Né? Que é você fazer a questão, ver tópico por tópico, resposta alternativa por alternativa. Por que está certo, por que está errado? Ir no plano de fundo daquela questão, estudar aqui. Pessoal, eu vou pegar um comentário aqui. Eu vou pegar um comentário. Porque teve um comentário aqui, cara, que eu achei... Eu respeito a todos os comentários. Porque é o direito da pessoa. E os comentários são públicos, tá, pessoal? Quando a gente lê um comentário aqui, o comentário é público, né? Porque qualquer pessoa que assistir a esse vídeo aqui vai poder ler o comentário. É um comentário que fala que é... Aqui, esse aqui, olha. Esse comentário aqui. Olha que comentário. A gente deve respeitar o comentário sempre. A gente sempre deve respeitar o comentário, tá? Nós não estamos aqui para julgar. Mas o rapaz falou assim: não adianta fazer muitas questões se não sabe a base do português. Já testei. Tem que saber a base. Senão, não adianta. Papinho medíocre esse de estudo reverso. Aqui foi um comentário do rapaz. Deve ser respeitado, tá? É a opinião dele, beleza. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, olha. É possível ganhar conhecimento teórico a partir da resolução de questões. Como assim, João? Vamos supor que você não sabe nada sobre conjunções. Nada. Sobre conjunções você não sabe nada mesmo. Você não sabe o que é uma conjunção concessiva, concessiva, né? Concessiva, temporal, condicional. Você não sabe. Por exemplo, você não sabe nada de colocação pronominal, você não sabe o que é uma próclise, uma mesóclise, uma ênclise, você não sabe. Só que quando você resolve a questão, por lógica você vai errar, ou você vai chutar e vai acertar também, porque, veja, você não sabe nada da questão. Ou você erra ou acerta chutando. Concorda comigo? Você não sabe nada. Só que como ela disse, você vai analisar tópico por tópico, não vai? Vai. E a partir dessa análise dos tópicos, por exemplo, aqui no QConcurso. Aqui no QConcurso tem o gabarito comentado e tem uma série de comentários dos alunos em que os tópicos são explicados. Então eles vão explicar por que ali está errado, por que está certo. Vão justificar isso. Aí você vai pegar a teoria, entende? Aí você vai entender, entendi, essa conjunção aqui, a alternativa B está errada, porque esta conjunção aqui, ela não tem o sentido de concessão, ela tem o sentido de condição. Eu entendi. Aqui está errado porque o verbo no futuro, ele não aceita, por exemplo, não, antes de palavra atrativa, por exemplo, tem que ter próclise, porque o não, por exemplo, ele atrai o pronome. Aí você vai entender, você vai entender que no futuro teria que ser uma mesóclise, por exemplo, ser-lhe-ia, um exemplo, né? Ser-lhe-ia é uma mesóclise, porque é um verbo no futuro. Entende isso? Aí os comentários, eles vão ajudar você a pegar a teoria. Entende? Claro, se você tiver uma base antes, é bom, mas se você não tiver, com os comentários, com o gabarito comentado dos professores aqui do QConcurso, não estou puxando o saco do QConcurso também, é que eu uso o QConcurso, e com o comentário dos alunos você consegue pegar a base, entende? Mesmo que você não tenha base nenhuma, você consegue pegar a base, porque são muitos comentários bons que tem. Tem comentário de aluno melhor do que muitos professores, e que ele explica tintim por tintim por que está certa a questão, por que está errada. Igual ela falou, só que você não pode sair chutando questão e falar assim, essa aqui eu chutei, errei ou acertei, e partir para outra. Não, não é assim. Você vai analisar a questão ponto a ponto, tá? Tópico por tópico, e vai ver por que está certo e por que está errada. E nessa busca dos comentários, mas eu não entendi mesmo, nem com comentário, nem sem comentário. Pega aquele assunto específico
e pesquisa sobre ele no YouTube, no próprio Google, no seu PDF, nas suas videoaulas. Aí você vai ver aquele assunto específico. Aí você vai direto na ferida, você vai direto ao ponto. É isso que ela tá falando, entendeu? Você fazer 90% em português é fazendo a engenharia reversa. Sim. Né? Que é você fazer a questão, ver tópico por tópico, resposta alternativa por alternativa. Por que está certo, por que está errado? Ir no plano de fundo daquela questão, estudar aquele tema específico e não todo aquele livro de gramática, né? Mas eu acho que você tem mais competência para falar disso que eu, hein, Gu? Não sei Isso se mais é- competência, porque Essas eu dicas vou são falar pra vocês, matadoras, ó, cara. português sempre foi a matéria que eu mais odiei na Vou escola. botar aqui. Até por um trauma. Eu lembro. Eu, hein, Gu? Não sei se mais competência, porque eu vou falar a real para vocês. Ó, português sempre foi a matéria que eu mais odiei na escola. Até por um trauma. Eu lembro que eu estava falando com alguém que estudou comigo esses dias. Que um professor lá uma vez, né, eu estava fazendo o que eu sempre fiz aqui, né, naquela época eu já tinha essa noção que eu não me dava bem em nenhuma sala de aula. Eu estava estudando português mesmo, mas com um material diferente do dele lá, sabe? Que ele estava dando uma aula nada a ver lá e tal. Aí ele pegou e veio me tirar, falando, que tá fingindo que tá estudando, não sei o quê, nunca vai ser ninguém na vida, não sei o quê, blá, blá. Pô, deu uma dessa mesmo assim comigo. E aí... Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha 16 anos, 15 Nossa, anos, novinho. assim. Aí, isso daqui foi só desestimulando mais e mais, sabe? Tanto que, naquela época, eu gostava mais de matemática, raciocínio lógico. Então, eu sempre tive muito problema em português. Né? Isso tinha reflexo em prova, tal. E a única coisa que me salvou foi engenharia reversa. Eu odiava essa matéria. E eu posso afirmar para vocês que eu sou mediano em português. Mediano, medíocre mesmo, sabe? No sentido mediano da palavra. Só que mediano fazendo 90% em prova. Como? Simples. Eu era bom naquilo que caía. No paretão, E que é a como regra e 80-20. como você vê o que mais cai? Fazendo questões. Fazendo questões em engenharia reversa. Esse é o ponto, cara. Porque pensa comigo, ó. Isso daqui é uma regra do mundo, assim, né? A regra Pareto. O 80-20. Se você focar em 20% das causas, você bate 80% dos efeitos. Isso daqui para o concurseiro significa que se você dominar 20% do edital, 20% do conteúdo ali de cada matéria, inclusive, você já bate 80% de aproveitamento, que são aqueles pontos que mais caem do concurso. Né? Pessoal, lembra do que eu falei pra vocês lá? Dos 4 tópicos que sempre estão na prova da VUNESP? Reescrita de texto, colocação pronominal, crase, conjunções. Classes de palavras também, mas eu vou parar nessas 4 aí. Classes de palavras como assim, João? Substantivo, adjetivo, entende? Você identificar o que seria, por exemplo, ali uma locução adjetiva. Caiu na última prova de português da VUNESP. Caiu, tá? Caiu. Se eu não me engano, foi a questão lá do texto do Dom Casmurro, na prova da capital, em que falou lá sobre... porque eu não vou me lembrar aqui o conteúdo da questão, mas caiu. Para identificar uma construção que tinha um valor adjetivo. Cara, isso sempre está na prova da VUNESP. Sempre está. Sempre está. Ou seja, a regra dos 20% que ele falou ali, né? Que com 20% você alcança 80%, que é o diagrama de Pareto, não é verdade? Vou voltar um pouquinho para vocês entenderem aqui. Isso daqui para o concurseiro significa que se você dominar 20% do edital, 20% do conteúdo ali de cada matéria, inclusive, você já bate 80% de aproveitamento, que são aqueles pontos que mais caem do concurso. Né? Hoje em dia, por exemplo, 50% desses 80% aqui é só interpretação de texto, cara. Né? Então, o que eu fazia? Eu praticava muito nesses pontos para, com menos esforço, eu garantir 80%. Garantiu 80%? Já era. Beleza. Então, beleza. Garantia aqui 80%. Dificilmente eu tiraria uma nota abaixo de 80% em uma prova, por causa disso. E a partir disso, você pensa, pô, tenho 20% de prova aqui ainda para arriscar. Se eu acertar metade do resto, eu fiz 90%. Então, esse é o atalho para você fazer 90%. Porque eu sei que a galera que está vendo aqui, a maioria, está acostumada a videoaula. Aí você quer ver videoaula de português com professor. Ler livro. Não, a galera nem gosta de ler livro, Natasha. Eles querem videoaula. Porque. Interessante, pessoal, que ele falou assim. Você já garantiu 80%, porque a regra do Pareto, né? 20 com 20% você garante 80%. Se depois que você tem 80% garantido, se você acertar metade do que falta, porque para 100 falta 20 e acertou a metade de 20, já dá 90%. Isso é matador, cara. Isso é matador. E esse ponto de vista é matador. É isso mesmo. Se eu já garanti 80% com o diagrama do Pareto lá,
com 20% do conteúdo garantir 80% das questões, para alcançar 90% falta só 10%. E o que falta do total é 20%. É 20% o que falta. Se eu acertar metade do que falta, dá 90%. Matador isso aí. Porque alcança o maior número possível. Alcançou o maior número possível, o que vier agora vai agregar, é lucro. Entende? É o sistema de educação de rebanho que a gente aprendeu lá desde o comecinho, é muito confortável, você pensa que você consegue ficar 5 horas vendo videoaula, não adianta porra nenhuma, porque você vai ter problema na hora da prova, porque você não está acostumado a ler e interpretar. Então, essas pessoas ficam muito tempo na videoaula. Sobre a questão da videoaula, eu conheço depoimentos no YouTube, vi um depoimento, inclusive acho que foi no Gran Curso, no Imparável, que é um quadro excelente do Gran Curso Online, do Gabriel, né? Em que uma moça falou que passou na Polícia Civil só por videoaula. É possível? É possível. Tá? Não é a regra passar só por videoaula. Porque como ele disse aqui, quando você apenas assiste videoaula, você perde a capacidade de leitura. É isso que ele está dizendo. Quem assiste muita videoaula e só videoaula, perde um pouco da capacidade de leitura. Só que existem as exceções de pessoas que conseguem passar assistindo apenas videoaula. Existe. Só que o que eu entendo e o que ele está dizendo é que a gente não pode ir pela exceção. A não ser que você que está me ouvindo aí, você se identifique com a videoaula mesmo. Aí você vai usar aquilo que é melhor para você no caso concreto. João, então eu sou a exceção. Pensa comigo, você pode falar assim, João, eu sou a exceção. Porque eu gosto de videoaula, me dou bem com videoaula, tenho bons resultados com videoaula, eu sou a exceção. Então continua na videoaula. Continua. Mas o que ele está dizendo ali é o seguinte, olha aqui. Eu não posso me basear numa pessoa que passou estudando só por videoaula, porque ela passou, porque essa pessoa é exceção. É isso que ele está querendo dizer. A regra é que a gente aprenda mais com leitura e desenvolva a capacidade de leitura. Inclusive aqui eu esqueci de deixar o like, olha. Tá vendo? Por isso que é importante a gente já dar o like na hora que abre o vídeo. Porque a gente esquece de dar o joinha, esquece de dar o gostei, mas eu dei ali agora, olhei ali e vi que eu tinha dado. Faz isso no meu vídeo. Não esquece de dar o like não, porque muita gente esquece, eu também esqueci. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, você não pode ir só por videoaula e se basear numa exceção de quem passou só por videoaula, entende? Desenvolva a capacidade de leitura, porque a videoaula às vezes ela tira essa capacidade de leitura, porque a gente só assiste, a gente não lê, entende? É isso que ele está dizendo. A galera nem gosta de ler livro, Natasha. Eles querem videoaula. Porque é o sistema de educação de rebanho que a gente aprendeu lá desde o comecinho. É muito confortável. Você pensa que você consegue ficar 5 horas vendo videoaula. Não adianta porra nenhuma, porque você vai ter problema na hora da prova, porque você não está acostumado a ler e interpretar. Então, essas pessoas ficam muito tempo na videoaula e não estão acostumadas a ler. Sabe? E na videoaula, o professor vai ficar contando piada, ele vai ficar contando a parte teórica, que não é o que vai cair na sua prova. E a interpretação não é o que vai de cair. texto, né? Você perde, porque a pessoa tá ali mastigando todo o conteúdo para você. Não, você tem que fazer o exercício, você ler, você interpretar. Sim, esse é o exercício mais importante. E aí, olha o que a gente propõe para vocês, cara. Esquece videoaula, você vai usar a videoaula como um mecanismo de exceção. Você teve problema em algum ponto? Você vai lá na videoaula. Pô, hoje no aplicativo a gente tem. Né, tem um curso completo de videoaula de gramática e de redação e interpretação de texto. Então a gente tem essa ferramenta também. Só que primeiro o que eu recomendo? Vai fazer questão. E lembra, fazendo questão, você está lendo, você está interpretando o tempo inteiro. E cada vez mais, né? Cada vez os enunciados estão maiores, as alternativas maiores, para te pegar ali não só na qualidade de interpretação de texto, mas na velocidade. Sim. Né? Então é importante você praticar com as questões reais de provas anteriores. Aí você fez a questão, errou, vai pesquisar, que é o que a Natasha falou aqui. Você vai pesquisar primeiro onde? No material escrito. Para quê? Para você ganhar mais interpretação de texto, para você se esforçar melhor, para você pesquisar melhor, para você ter mais velocidade. Interpretação de texto é treinável, gente. Eu não tinha interpretação de texto até começar a treinar. Não é um dom. Quem fala que é dom é preguiçoso, sabe? Você não quer treinar, você não quer praticar. Não é verdade? Inclusive, eu acho que foi o Einstein que falou isso. Se não foi, eu peço desculpas, né? Peço desculpas mesmo, mas parece que o Einstein falou que 1% é genialidade, 99% é talento.
não é? E talento é uma coisa que dá para desenvolver. A gente desenvolve um talento, não é verdade? Se eu tiver errado com a citação, peço desculpas aí, tá bom? Olha, eu pesquisei aqui, que eu detesto passar fake news. Parece que não foi o Einstein, né? Parece que foi o Thomas Edison que falou que 1% é inspiração e 99% é transpiração. Trata-se de uma motivação interior, uma chama que devemos acender e fazer com que nos guie. Então, assim, a genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. E eu acho que não foi mesmo o Einstein que disse, não. Eu tô aqui com algumas frases dele. E aqui. Mas esse aqui é importante. A imaginação é mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado, a imaginação circunda o mundo. Não tenho nenhum talento especial, apenas sou apaixonadamente curioso. Não tente ser uma pessoa de sucesso, tente ser uma pessoa de valor. Algumas frases do Einstein, eu peço desculpas pela citação, tá bom? Peço desculpas mesmo. Vamos continuar aqui. Você sentiu isso daqui quando você começou a praticar com questões? Era difícil. E aí ele disse que interpretar texto é uma coisa que dá para treinar. E é verdade. É treinável. É uma coisa que dá para aprender. A gente aprende a interpretar textos. E ler, gente, era difícil ler. É chato, é pesado. É muito melhor quando tá alguém lá explicando tudo pra mim. Mas dá resultado. Aí depois quando você vê o resultado, você quer continuar. Exato. Aí você... E outra, vira uma coisa, você vê a velocidade que você ganha, você fala, não, eu preciso fazer isso. Porque Exato. é esse o caminho. Porque, por exemplo, você está fazendo uma questão, foi lá no seu material, sei lá, em 10 minutos você leu aquele tópico. Agora você vai assistir uma videoaula daquele assunto. É 2 horas. E cuidado para não se comparar também com aquele concurseiro que tem 8 horas por dia. Porque aí, talvez o cara consiga ficar 8 horas lá, sabe? Mas sabe talvez que ele consiga acho? algum resultado, mas, sinceramente, você com 2 horinhas estudando de forma ativa, você passa na frente dele. É isso que eu ia falar. Ele está estudando ali muito passivo, Gu. Então, o quanto ele está absorvendo daquele conhecimento de fato, né? Sim. As pessoas falam, porque eu não consigo estudar fazendo questões ou lendo, porque eu só sei aprender por videoaula. Mas não é por isso, é por causa do conforto que ela sente. Porque a hora que ela vai sentar para fazer sozinha, é muito mais difícil. Sim. E é muito mais difícil. Mas por isso que você aprende muito mais. Mas dá resultado e aí vicia, né? O concurseiro de tribunal. É isso aí, meu povo. Excelente vídeo, o vídeo do Bitolei aí. Excelente vídeo mesmo, cara. Tá? Independente aí se você apoia, se você é contra, se você não tem o mesmo pensamento deles, mas é um vídeo muito bom mesmo, tá bom? Grande abraço aí, valeu pessoal, grande abraço.